Eu fiz essa redação há um tempo, já botei pra corrigir e só tinha 2 errinhos. Um aqui eu botei um ponto e vírgula, era só uma vírgula, e outro aqui em cima que eu botei uma vírgula e aqui e não era pra botar. Agora eu vou explicar como é que eu fiz essa redação. A primeira coisa que eu faço é olhar para o tema antes da gente vir pro texto. E aí, a primeira das primeiras coisas que eu faço antes de começar a redação é vir no... Aqui não tem, mas quando vocês forem começar qualquer redação, vai nos textos motivadores. Primeira coisa, fazer um resumo dos textos motivadores. E aí eu boto lá, texto 1 fala tal coisa, texto 2 fala tal coisa. E essas tais coisas são sinônimos que a gente pode botar na redação. Até nos textos motivadores podem ter alguma palavra-chave ou até podem nos guiar para fazer a redação. Então, essa é a primeira das primeiras coisas. A segunda coisa é isso aqui. Só um momento, deixa eu falar aqui para ficar melhor a visualização. A segunda coisa é botar sinônimos nessas palavras-chave do tema, ou seja, influência, sinônimo de influência, atuação, por exemplo, sinônimo de celular, de smartphone, essas coisas. Aí você bota isso aqui. Isso eu faço antes de eu começar o texto. Outra coisa também que eu faço é pegar e fazer assim, fazer um mini resumo daqui, por exemplo, a influência do uso do celular na leitura e na escrita. Então ele tem a influência do celular somente na leitura e na escrita. Isso vai afetar quem? Qual é a classe maior que isso vai afetar? Isso pode afetar estudantes, isso pode afetar crianças, a questão do neurodesenvolvimento. E isso tudo aqui que eu vou falar, essa questão afeta crianças, afeta adultos, afeta adolescentes. Isso tudo vai estar no texto motivador. Isso sempre está no texto motivador. Eu não tenho um texto motivador desse tema aqui, mas quando tiverem outros temas, eu sempre vou falar para vocês. E no Enem, vocês podem ver que toda a linha de raciocínio, ela vai estar no texto motivador. Nos textos, no caso, né? Bora pra redação. Primeira coisa, eu vou falar aqui da estrutura. Se vocês podem notar, a primeira coisa, quando se começa a redação, a gente vai colocando um repertório. E depois do repertório, o que é que a gente vai fazer? A gente vai incluir como é que a gente botou esse repertório aqui, o que é que ele significa, por que é que ele está nessa redação. Aqui, como se fala de influência no uso do celular, eu comecei falando com o Dilema das Redes, que é um documentário que ele fala muito dessa influência, muito dessa atuação das redes sociais na vida das pessoas. Então eu decidi botar esse Dilema das Redes. E a segunda coisa vem logo em seguida de você citar o repertório, tu vai botar isso aqui. O que é essa partezinha que eu tô grifando aqui. O que é isso? Até o ponto final. Esse trecho aqui, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar um resumo desse repertório que tu botou e tu vai dizer por que que tu botou ele, o que é que tu pensou em botar ele que liga com o tema. Então, basicamente, esse trecho, ele vai ligar o tema e o repertório. Ele vai te introduzir à redação. Por isso que isso aqui se chama introdução. Tu vai introduzir a pessoa ao texto. Ou seja, tu não começa o assunto do nada.
tu tem que introduzir, tu vai começar uma fofoca do nada, tipo, fulano fez não sei o que com fulano, não, vai começar, tu lembra daquela fulana e tal, e vai começar o assunto. Isso aqui é a mesma coisa na introdução. E aí a gente vai pra outra parte, que é essa parte daqui. Nessa parte daqui, cadê que é aqui? Eu gosto de repetir o tema, ou seja, eu boto um conectivo e o conectivo serve para ligar a parte anterior a essa parte, e eu boto esse conectivo para ligar e faço essa mesma coisa do tema. Se vocês estão notando a influência do uso celular na leitura e na escrita, E eu gosto de repetir essa parte porque é uma parte que eu saio do repertório e começo literalmente a escrever a redação. Já nessa parte daqui é uma realidade contemporânea. Vou deixar até aqui essa realidade aqui. É uma realidade contemporânea. Todas as redações do Enem vão ser realidades contemporâneas. Mesmo que isso seja um pleonasmo, mas bota isso na redação, porque o corretor ele vai querer que mostre que isso é pertinente, que aquele tema é pertinente. É por isso que quando vem possíveis temas, sempre é algo que está acontecendo agora. E aqui é a minha tese. Só. Isso aqui é a tese. A tese é o quê? Tu bota a causa 1 e a causa 2. Que essa aqui é a causa 1, a massificação cultural, que está causando a influência do uso do celular na leitura e na escrita, e os déficits na educação digital, que também causa esse mesmo problema, que é o tema. O tema sempre vai ser um problema, tá? Mesmo que ele não seja tão explícito que é um problema, mas ele sempre vai ter um problema, você sempre vai ter que falar de duas causas do problema. Cuidado também para não confundir. Outra dica, cuidado para não confundir essas causas que você vai colocar aqui na tese com consequências. O que é que eu faço sempre? No rascunho da redação, antes de começar também, com aquelas dicas que eu já falei do tema da redação, antes de começar o texto, eu boto lá causas e consequências. O que é que vai acontecer aqui? O que é que eu vou fazer antes de botar essas causas e essas consequências aqui? Eu vou pegar o que é que causa, o que é que está causando o tema. E aí essas causas aqui, que eu botar aqui, sempre vão ter consequências. E essas consequências a gente vai falar no D1 e no D2. Tudo se liga. É incrível como tudo se liga. E outra coisa, se essa causa ela for consequência, então ela não é uma causa, ela é uma consequência. Por isso que é bom fazer isso antes de começar o texto, para tu não confundir causa e consequência e acabar colocando consequência na tese, onde é a causa do problema e não a consequência. Aqui, o D1 sempre começa e o D2, eles fazem a mesma estrutura. Eu vou mostrar aqui pra vocês a mesma estrutura. Sempre começa com conectivo. Esse conectivo aqui, ele vai ligar a introdução. E esse conectivo aqui, ele vai ligar ao D1 e ao D2. E a introdução, desculpa. Ou seja, esse daqui, ele sempre vai ser algo de acrescentar, de adição. Você vai falar aqui, você vai falar no D1, e essa outra causa, a causa 2, você vai falar respectivamente no D2. Certo? Só tô apagando aqui porque senão vai ficar uma confusão. E aí vocês não vão entender nada. Mas é isso. A primeira coisa é isso, botar conectivo. O único lugar que vocês não vão botar conectivo é aqui, ó. Na introdução, primeiramente ali não tem conectivo. É o único lugar.
Mas em resto, começou alguma coisa, bota conectivo. Botou um ponto final para começar outro trecho, bota conectivo. Porque os conectivos eles vão ligar as partes do texto. E o texto precisa ser coerente e coeso, então um bom conectivo ele faz isso. E as outras coisas também, né? As outras partezinhas do texto. Então, a gente começou com o conectivo, a gente vai para outra estrutura. Esse aqui também é conectivo, tá? É que eu boto ela sempre. Isso aqui é uma redação antiga minha, eu não uso mais isso primeiramente. Até porque ele tá em desuso. Aí eu sempre botava 2 aqui. Mas agora eu tô fazendo de outra forma. Essa parte específica aqui, eu tô fazendo de outra forma. Eu não tô botando mais esse daqui, esse primeiramente, porque ele tá em desuso. Vamos lá. E esse AD+, aqui, eu preferi dos corretores do Enem, o que mais tem lá no Nota Milton e AD+. Não só pelo AD+, né, mas pelo texto todo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na introdução. Para começar o D1 e o D2, a gente vai introduzir o leitor no D1 e no D2. No caso, deixa eu só marcar aqui. Tá, troncho mesmo, desculpa quem tem toque. No caso do D1, eu vou falar sobre isso aqui. E no D2, eu vou falar sobre isso aqui. Essa causa aqui. Então, a gente vai introduzir. Essa partezinha que eu marquei aqui é introduzir para o D1. Depois dessa introdução, aí vai falar do repertório. Se liga no conectivo aqui, tá? Sempre conectivo. E depois do conectivo, lembra que eu falei, né? Sempre que tem um ponto, sempre que tem um começo de alguma coisa, tem um pontinho aqui, bota a danada do conectivo. E aí, depois do conectivo, a gente vai falar do repertório. Segundo fulano de tal. Cadê? E antes disso, pensadora, blá blá blá. E aqui, ó, repertório. E repertório. Bota o nome do fulano e diz o que o fulano quer dizer, que esse que o fulano quer dizer vai ligar exatamente ao tema. Aqui, como vocês podem ver, segundo o tema e a causa, desculpa. Segundo o sociólogo Theodor Adorno, o mundo vive uma massificação. Olha, palavra-chave, massificação, influência que causa massificação, decorrente da globalização. E aqui eu boto a globalização, por quê? Porque a globalização que fez isso aqui, entendeu? O que gera falta de senso crítico. Senso crítico a pessoa tem quando não tem isso aqui. Entende como tudo se liga? E dificuldades de entender complexidade. Ou seja, essa influência aqui é uma má influência. E isso é um problema por causa disso. Tá vendo como tudo se liga? Agora bora pro outro. Lembrando que o outro é esse aqui. Eu vou falar desse aqui no D2. Vamos lá, deixa eu só subir. Mas não dá pra ver o tema. Assim. Diante disso, a pensadora Silvia Rodão Matos afirma avanço tecnológico, o uso do celular, que vem do avanço tecnológico, não tem nada a ver com evolução. Não tem nada a ver com evolução, porque tá tendo uma má influência na leitura e na escrita e isso tá causando prejuízo. Entendeu como tudo se liga? É isso aí. Vamos lá para outra parte. Acabou essa parte daqui do repertório, a gente botou um ponto final. No caso, eu botei um ponto final, né? O texto é meu, enfim. Botei um ponto final. E o que é que faz agora? Conectivo novamente. E depois do conectivo não esquece da vírgula, tá? Pra continuar. Enfim.
Depois desse conectivo, a gente faz o quê? A gente explica aquilo que a gente falou no repertório. Aqui vai ser a nossa opinião crítica. Aqui nós vamos falar sobre essa análise. Análise do quê? Do repertório que eu acabei de botar. Nesse aspecto de quê? Do repertório que eu acabei de colocar. O corpo social tende a ser influenciável pelo quê? Pela massificação, o que dificulta na tomada das próprias decisões. Por quê? Porque não tem senso crítico. Ou seja, tu vai seguindo o que o outro fala. Vai ser aquele negócio da imaturidade intelectual de Kant. Que você sempre... Isso é outro repertório que podia ser utilizado aqui, inclusive. Que é quando você sempre toma sua decisão quando o outro diz que é pra tomar e o que é pra fazer, enfim. Agora bora pro outro aqui. Nesse aspecto aqui embaixo, tá? Não há uma evolução na educação. Na educação, porque eu falo aqui. Porque isso daqui tá falando disso daqui. Então não tô falando mais de massificação. Massificação eu botei nesse primeiro parágrafo, que é o D1. Aqui no D2 eu vou falar sobre essa parte aqui especificamente. E aí, o que é que eu vou falar? Desse trecho aqui que eu boto não há evolução na educação. Por quê? Porque tem déficit na educação digital. E sim uma defasagem. Explicando aí o que eu falei anteriormente. Que tem déficit, tem uma defasagem. Visto que os celulares são distrações e diminuem a aprendizagem na sala de aula. Por quê? Essa parte daqui tá ligada aqui, na leitura e na escrita, que vai afetar, com certeza, quando eu fiz essa redação, eu não tenho mais os textos motivadores, mas eu botei essa parte aqui, aprendizagem na sala de aula, então nos textos motivadores tinha alguma coisa ali com criança, com aula. No vídeo, no fim do vídeo ou na edição desse vídeo eu até posso pesquisar e mostrar para vocês os textos motivadores e aí no final fazer uma análise deles de como eu fiz essa redação, como eu fiz o resumo do texto motivador para fazer a redação. Apagando aqui para não ficar uma confusão. Aí uma coisa que muitas pessoas esquecem. Acabou de falar, de dar, entre muitas aspas, sua opinião, falar sobre o repertório, fazer essa ligação, né? Bota um pontinho e aí faz a finalização, pô. Tem muita gente que esquece de fazer a finalização do parágrafo. Mas se você não fizer essa finalização, tu não vai fechar a ideia que tu tá falando. Então bota de novo, né? Fez um pontinho conectivo, vírgula. Pontinho conectivo, vírgula, e é isso. Aqui. Aqui é a finalização do parágrafo. Essa é a finalização da ideia, literalmente. Botou conectivo e botou a finalização do D1 aqui. E aqui embaixo a finalização do D2. O que é finalização? Ali tu vai fazer o que tu faz basicamente na conclusão. Tu vai concluir a ideia. Só que na conclusão tu vai botar 5 coisas. E aqui tu só vai concluir a ideia. Só. Apenas. Nessa parte aqui grifada, tá? Destart, que é esse aplicativo, olha. Essa conectiva aqui de conclusão. E aí tu fala a tua conclusão. No caso aqui eu botei hoje a necessidade de medidas para reverter esse quadro. Que quadro? Esse quadro aqui. Uma vez que a escassez de pensamento crítico afeta a vida dos indivíduos por serem incapazes de tomarem suas decisões sem o direcionamento de outras pessoas. Tá vendo? É basicamente o que eu falei aqui. É uma conclusão mesmo. Aqui é usado muitos sinônimos do que disse anteriormente. E algumas palavras-chave também. Só para dar aquela conclusão, entende? E aqui logo, nesse cenário, conectivo novamente.
É de grande importância ações efetivas para educar digitalmente esse grupo. Que grupo? Da sala de aula. Não bota muito uma coisa. Vocês querem falar e você botou esse termo aqui lá em cima, por exemplo. Ou, por exemplo, esse termo aqui na sala de aula, por exemplo, ele tá na introdução e aí tu vem no D1 ou no D2 e bota esse grupo. Aí não dá. Aí fica muito oculto e os corretores, eles simplesmente ignoram as informações. Às vezes eles sabem que é na sala de aula, mas na sala de aula tá tão longe que fica muito oculto. Então, quando esse termo aqui, eu não sei se vocês estão entendendo, porque esse aqui tá oculto. Ninguém tá falando esse grupo aqui. Que grupo é esse? É esse daqui. E esse termo daqui, sala de aula, ele estiver muito lá em cima no texto, esse daqui fica oculto. Entendeu? Não dá pra saber muito, fica uma ambiguidade de que grupo é esse. Então, sempre que tiver muito ambíguo, vai lá e especifica o grupo. O grupo de alunos, o grupo de... enfim. Beleza? Agora bora pra conclusão. Eu acho a conclusão a parte mais legalzinha que tem. Por incrível que pareça. Vamos lá pra conclusão. Falei, eu acho que é a parte mais facilzinha. Aqui sempre conectivo, vírgula. Aqui eu coloco outro conectivo. Eu sempre faço esses dois conectivos na conclusão. Eu fiz uma vez, achei bonitinho e ficou. Todo mundo tem uma mania, enfim. Aqui, até na conclusão, a gente vai fazer uma introdução do que a gente falou antes. Ou seja, como essa, por exemplo aqui, como essa conclusão. Só que a gente vai fazer uma introdução na conclusão. Não sei se vocês entenderam muito, mas é isso aqui, ó. Um resumo do texto. Medidas efetivas para mitigar o óbice da influência do uso do celular na leitura e na escrita. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer que aqui medidas efetivas são necessárias para mitigar isso aqui. Esse mitigar é acabar, tá? Reduzir, enfim, o óbice, o problema. E aqui eu boto o tema novamente, da influência do uso do celular na leitura e na escrita. Às vezes eu boto sinônimo aqui, tá? Não boto necessariamente o tema. Mas precisa dessa partezinha para dar uma introdução na conclusão. E aí, já sabe da regrinha, né? Ponto final. E uma vírgula, o que é que tem? Conectivo. Até aqui. Depois disso, a gente vai para aqueles 5 coisinhas. Que é o responsável para acabar com o problema, que é o MEC. Por que o MEC? Porque aqui, ó, eu falei de aprendizagem em sala de aula. E aqui na leitura e na escrita, nesse negócio da sala de aula, né? Bora lá. É por isso que eu tô falando. No texto do motivador dessa redação aqui, eu acho que tinha alguma coisa com sala de aula. Bora lá. Aqui, depois de culpar o MEC, a gente aqui, nesse tema, a gente poderia culpar 2 agentes. A gente poderia culpar os pais e a gente poderia culpar o governo. Eu resolvi culpar o governo, porque às vezes os pais não têm muito direcionamento porque não tem uma política pública muito boa para isso. Então, bora culpar o governo. Botei cabe ao MEC, não responsável do MEC. E aqui eu descrevo o que é o MEC. Esse aqui é o detalhamento. A gente pode fazer o detalhamento de qualquer um dos 5, tá? Escolhe um e faz. Eu prefiro fazer do responsável, porque eu acho mais fácil, mais legalzinho. Mas teve uma redação que eu fiz e aí não contabilizaram essa parte aqui como descrição. Então, por exemplo, eu fiquei com medo na redação do Enem, por exemplo, e aí eu escrevi essa parte aqui, botei o responsável e fiz a descrição do responsável, e depois, na ação, eu fiz a descrição da ação também, o detalhamento da ação também. Medo que fala, né? E aí, depois dessa descrição, a ação. Criar políticas públicas educacionais.
Depois da ação, tem que falar por meio de quê? Por meio de programas de incentivo, pensamento crítico, das instituições de ensino. E aí, a fim de, para que fazer isso tudo? Certo? Troncho. A fim de conscientizar os alunos, aqui eu faço outra descrição assim, detalhando, de maneira lúdica, sobre os efeitos negativos do celular na aprendizagem. Para quê? O último, né? Para que não sejam influenciáveis facilmente. Esses influenciáveis, vocês notaram que eu botei aqui, né? Influenciáveis com facilidade. E aí, eu acabo citando esse aqui no final no final da redação. Tem muita gente no final da redação, inclusive eu adoro fazer isso quando tem um repertório que eu gosto muito, ou até quando cita a Constituição, aqui nessa parte final, bota, por exemplo, eu botei aqui Silvio Rodão Matos, então podia, aqui tá, deixa eu só, Silvio Rodão Matos, com o avanço tecnológico não tem nada a ver com a evolução, e aí no final da redação eu poderia botar um trecho, tipo, para não ficar, para o país não ficar como Silvio Rodão Matos diz e o avanço tecnológico seja sinônimo de evolução. Ou eu podia pegar a adorno aqui e botar aqui que o país, por exemplo, não seja massificado e que isso não afete o senso crítico e a dificuldade de entender a complexidade das pessoas. E aí acaba a redação. Vocês estão vendo que é tudo conectado por conectivos. Lembra lá do conectivo, pontinho, tem sempre uma vírgula, bota o conectivo. E é isso. Vou fazer mais vídeo de outras redações e vou botar aí pra vocês. Valeu!